É, hoje ficamos de ler o Fortes. Então, vamos começar. Vamos começar pelo Gabriel. Gabriel. Professor, eu vou ter que fazer uma confissão para você antes. Eu não gostei muito do texto. Eu achei. Eu fiquei muito perdido, principalmente quando ele começa a falar, logo no início, quando ele começa a explicar sobre os clãs. Eu fiquei muito perdido nessa hora, aí meio que me desmotivou a continuar a ler. Mas eu li mais umas 10 páginas e depois parei, eu não cheguei a ler até o final. Mas eu grifei umas coisas aqui que eu achei interessantes. Acho que a mais interessante delas que eu achei foi que eles não podem acumular riqueza, né? Nossa, esqueci o nome deles agora. Isso. Eu acho que da parte que eu li, essa foi a que mais me chamou a atenção mesmo. É patrilinear, né? Uma sociedade patrilinear, casamento patrilocal. Hum. Eu percebi também que o autor falou sobre divisão do trabalho, né? Que é ativa ao sexo. E eu não sei se não foi porque eu não notei, mas nos outros textos não falavam de divisão de trabalho, né? Não. Enfim, acho que foi só isso mesmo. Também fiquei muito chocado com aquela parte que ele fala que teve uma época que eles passaram tanta fome que eles vendiam os próprios filhos ou os filhos dos vizinhos, né? Enfim, acho que essas foram as partes que mais me chamaram a atenção da parte que eu li do texto, né? Entendi. Henrique. E aí, boa noite, turma. Uma coisa, eu concordo com o Gabriel, essas questões econômicas assim, são muito interessantes. E eu acho que algo que eu foquei mais na leitura foi a questão dos territórios, assim, que eles têm uma conexão territorial muito espiritual. E isso vai envolver tipo, a figura do chefe e da família. E eu achei isso interessante. Assim. Bom. João, e você? Boa noite, professor, de novo. Extenso, né? Extenso. Eu achei até certo ponto, até onde eu consegui ler, eles relativamente bem diferentes dos Bemba, do último texto que a gente leu. Então, como o Gabriel já tinha falado anteriormente, é uma sociedade patrilinear. A questão dos territórios também, que eles não costumam mudar tanto de território assim, porque o território, na concepção deles, tem uma visão mais sagrada e de conexão com os antepassados. Uma coisa que eu achei bem interessante no sistema político deles é que a guerra ela não constitui uma ferramenta de expansão. Então a guerra ela tem apenas uma função de retaliação quando de um homicídio ali entre um clã com o outro. Então eu acho essa parte bem interessante. Confesso que eu fiquei meio perdido na conceituação dele de clãs também. E uma coisa que eu não entendi muito bem foi a questão de parentesco e guerra e como um se interpõe ao outro na questão da organização social. Porque quando ele traz o parentesco para falar sobre e guerra para falar sobre organização social, ele traz junto o sistema econômico. E aí eu consegui compreender mais ou menos a forma como o sistema econômico, como ele é um fator limitativo na organização social ali deles. Mas eu não entendi muito bem as questões de parentesco, porque se interpõe entre os clãs e entre a guerra e as conceituações que foram feitas ao redor disso. Uma coisa que eu achei interessante também, que me lembrou a outra aula, professor, a outra disciplina que você está dando agora, da dádiva, foi quando ele está descrevendo os rituais, ou então as obrigações mútuas entre os clãs. Consegui ver um pouco da dádiva se materializando ali, entre o dar e o receber, essas obrigatoriedades entre um clã e outro. Mas eu acho que, no geral, esses foram os pontos que mais me chamaram a atenção. Legal. Letícia, e você, Letícia?
Ah, a Letícia foi tomar um café. Luísa? Oi, professor, boa noite. Gostei do texto, eu achei bem extenso, também não cheguei ao final, eu parei no tópico da religião. Mas acho que a parte que mais me chamou a atenção foi com relação à estrutura social deles, a questão do chefe da família e como a linhagem tem a ver com um tipo de ancestralidade em quesito de tempo mesmo. Como que a autoridade está muito vinculada àquele grupo, a linhagem, e como ele tem aquele ancião e ele vai exercer um poder sobre a família. Esse chefe, assim, uma coisa que me chamou muita atenção, que eu fiquei bem curiosa, foi como que esses outros grupos, que ele fala que tem várias linhagens e que tem um KPI em cada uma delas, que eu não entendi muito bem se é uma pessoa que tem a ver só um chefe grande para todas as linhagens, ou se cada linhagem assim, familiar, um núcleo familiar, tem esse chefe. E eu não entendi muito bem também a configuração desses direitos não escritos. Tem uma parte do texto que ele fala que existem direitos que são elementos de configuração de outros direitos, e eu não cheguei a entender muito bem se existe uma regra ou não para isso, mas eu confesso que eu vi que no final do texto tem alguns subtítulos sobre chefes e tal, não sei se ele chega a explicar isso no final. E não consegui fazer também uma relação muito profunda com os textos das tribos anteriores, porque eu confesso que eu não li os outros ainda. Tá bom. Letícia, você quer falar? Oi, professor. Foi que eu não estava perto na hora que você chamou. Mas, enfim. Eu gostei do texto. Esse foi o que eu mais gostei até agora, eu acho, dos que a gente leu. Esse eu acho que eu consegui pegar mais aquela coisa do Malinowski de esqueleto, carne, espírito. Eu consegui ver um pouco mais do sistema deles funcionando, principalmente quando ele fala da fusão, né, da colonização inglesa. É inglesa ou francesa? Eu confundi agora. Acho que ele é... Uma parte está na inglesa, uma parte está na francesa, né? Ah, é por isso que eu anotei as duas agora. Eu anotei inglês e francês, foi por isso, então. E a parte que eu acho que mais me fez entender, assim, foi quando fala muito da parte da política sem um Estado propriamente dito, que fala das leis, das punições, das sanções, né, do controle, da legitimidade. E, por último, eu queria falar que desse equilíbrio dinâmico que ele explica no final, das obrigações, responsabilidade, e como a própria estrutura ela já funciona dessa forma, que ela promove, do mesmo tempo que ela promove os desequilíbrios e os conflitos, ela também freia eles para manter tudo estável, né, estruturado. Ela não se autodestrói ao longo do tempo, ela está feita ali para conseguir ter esses momentos de subida e de queda nos conflitos. Legal, Letícia, obrigado. Maria Eduarda, você quer fazer alguma intervenção? Oi, professor, boa noite. Eu tô entrando hoje na disciplina, né? Então, assim, eu tô meio que pegando os jeitos. Aí, se der, eu preferia não falar hoje. Sem problema. Seja bem-vinda, Maria Eduarda. Obrigada. Marina, e você, Marina? Então, professor, eu não li muito do texto, mas do que eu li, eu vi que o autor mencionou que eles têm uma ligação com o status, né? E os direitos e as obrigações dos indivíduos são relacionados ao território e transcendem o grupo doméstico, assim, do que eles estão, mas eu não li muito do texto, foi só essa coisa que eu prestei mais atenção, assim, mais no início mesmo. Tá bom. Nicole, e você, Nicole? Oi. Então, o ponto que eu achei mais interessante foi a parte territorial, que, por exemplo, é um pecado vender a terra, né? Porque para eles a terra é santificado e teria que conservar essa terra
como respeito também aos ancestrais deles. E nisso faz ligação com o sistema político, porque, por exemplo, a agricultura deles é fixa, né? Diferente do texto anterior que a gente leu. Eles comiam, só que eles... Como que se fala, professor? Eu falei na aula passada. Era inconstante. Eles não ficavam em comunidades fixas. É isso. Nômades. Não é isso? Não, tudo bem, entendi. É o fato de que os Bemba eles podem mudar-se para qualquer lugar, no fundo, né? E durante a vida deles, eles moram em vários lugares, geralmente. É. Tá bom, mais alguma coisa, Nicole? Sim. Outro ponto também que eu gostei foi que tem certas aldeias próximas uma das outras, elas não são tão semelhantes, eu acho que consanguinamente, mas tem semelhança nos rituais, nas cerimônias. E isso ajuda a não ter desentendimento, não ter guerra ou alguma coisa assim. Tá bom. Rafael. Infelizmente não consegui ler todo por causa da prova de estatística, mas me chamou a atenção da parte que eu li a questão da guerra, que ele diz que não é um instrumento de política, mas um ato de represália. A gente tem discutido bastante, né, o que é política, o que não é política. Então, fiquei pensando assim, se mesmo um ato de represália não é um instrumento de política. Mas, enfim, achei interessante essa guerra que eles não querem a guerra, né? A guerra acaba sendo uma consequência de um ato hostil, mas é uma coisa que eles não procuram. Foi o que mais me chamou a atenção. Tá bom. Alexandra. Oi, professor. Eu estou um pouco atrasado nesses textos e eu não consegui ler o texto da aula de hoje, mas eu estou tentando alcançar a turma. Não tem problema. E você, Alexandra? Foi tomar um café também. Ana? Oi, professor. Eu não li o texto inteiro, mais uma vez. Não consegui. Mas eu li aquele início. Confesso que eu fiquei um pouco confusa e bem perdida, como eu estou nesses textos, na grande maioria. Mas eu fiquei interessada pela parte que ele fala das guerras, né? Porque eu achei interessante como, enfim, me remeteu a um outro texto que a gente leu, que eu acho que foi até o dos Nuer, se não me engano, essa questão deles não guerrearem com os vizinhos próximos, né? Mas se unirem para guerrear com os mais distantes, ou, nesse caso, com os inimigos, né? Foi a parte que eu mais prestei atenção, na verdade. Tá bom. Obrigado, Ana. Bruno, e você? Alessandra, você quer dizer alguma coisa? Oi, professor. Oi, tudo bem? Oi, tudo. Eu tinha ido pegar um copo d'água. Aí avisaram que você tinha me chamado. Eu também não consegui ler, porque eu estava lendo o texto de ontem. Não consegui ler todo. Eu li a introdução e a segunda parte. E o que eu achei mais interessante, eu vou terminar de ler hoje, o que eu achei mais interessante é como cada tópico, desde o parentesco, sistema de linhagem, território, como as ideologias, como todos os tópicos abordados, né, principalmente ali na introdução, que dá um panorama geral,
como tudo gira em torno, como tudo pode ser, tudo influencia na política, na verdade, nas definições de política deles. Ele divide, né, em 2 grupos, A e B, e aí ele cita diversas distinções entre os 2 grupos, o sistema político. É o que eu achei mais interessante disso, como todas essas, porque como é muito diverso e como tudo isso gira em torno da política, influencia na política, nos sistemas políticos deles. Ok. Bruna? Professor, você havia me chamado, né? Ou eu tô doida? Eu havia que eu tenho... Não, é que eu faço assim, eu tenho aqui uma lista de participantes, aí eu escolho um aleatoriamente e vou seguindo a ordem. Não, é porque na hora que o senhor falou meu nome, a minha internet caiu. Mas enfim, vamos lá. Então, primeiro que assim, queria muito agradecer ao João Vitor, que disponibilizou esse texto em português. E sou muito grata, porque esses textos todos, assim, eu consigo ler em espanhol, consigo ler em inglês, mas num ritmo muito mais lento do que ler em português. Então, eu queria fazer esse agradecimento aí do início. A segunda coisa que eu queria falar é que eu gostei bastante do texto, assim. Eu geralmente separo meu ritmo de leitura por quantidade de tópicos, e eu não consegui ler o último tópico. Então, eu li até o 10º, se eu não me engano, porque são 11. E com relação à questão dos clãs e das linhagens máximas, eu também fiquei com algumas dúvidas, assim, com relação a qual seria a distinção entre a questão do clã e qual seria a distinção entre a questão da linhagem máxima, até porque eu acho que compreender isso é importante para compreender o sistema inteiro, né? Então, eu acho que esse é o cerne da questão. Eu tentei fazer um esquema desenhado, assim, meio que um organograma, tentando entender, tem uma nota de rodapé que ele está falando sobre clãs que são adjacentes, né? A, B e C, e como é que é a ligação entre eles, e como é que aconteceria o casamento e tal. Tentei entender como que as posições de poder que ele traz no texto, deixa eu abrir minhas notas aqui rapidinho, como que as posições de poder que ele traz no texto vai se encaixar dentro desse tema de clãs, e confesso que eu achei um pouco difícil. Ele faz duas distinções. Ele falou sobre Talense e também falou sobre os Tales. Eu fiquei em dúvida se isso eram sinônimos também. Uma coisa que me chamou muita atenção, que é mais lá para o final do texto, é a questão com relação à terra e ao místico e ao sagrado que tem na terra. Inclusive, a religião foi o tópico que mais me chamou a atenção de todo o texto, assim. E isso tem muito a ver com a política também, porque ele coloca nesse lugar de antepassado, né? Enfim. E aí, eu acho que isso é importante demais, assim, essa questão da religião e, por si, também a própria terra. E eu acho que isso lembrou muito a questão da cosmologia ameríndia também, né? Que tem uma coisa muito forte da terra, e me lembrou bastante. E, no final das contas, sobre essa questão da terra, eu entendi que a terra é a maior, nesse caso, parece ser o maior ente político. Porque ele coloca, assim, que, por exemplo, tem aquela distinção quando ele vai falar sobre os chefes e os magos da Terra, alguma coisa assim, alguma coisa da Terra. Deixa eu ver aqui o nome, peraí. Também me chamou a atenção essa questão das guerras e como é que as guerras funcionam dentro da sociedade. Mais para frente, quando ele está falando da Terra também, ele fala sobre como que para a Terra é meio que uma ofensa você derramar o sangue de alguém nela. Achei isso muito interessante. Achei a organização dos talentos extremamente complexa. Inclusive, gente, esse povo existe até hoje. Eu fui atrás, porque eu fiquei curiosa para saber disso. Também achei interessante essa questão de que o objetivo da guerra era o castigo mútuo entre as pessoas. E assim, ele fala sobre algumas razões que poderia ocasionar a guerra, mas que ela começa e termina abruptamente, assim. Deixa eu ir passando mais aqui. Essa questão que ele fala do Tei, que também seria, né, essa questão da terra, né, que ele vai colocar que Tei pode ser a terra no sentido material, mas também pode ser no sentido místico, que pode ter a ver só com a terra dos Tali, desculpa. E aí ele também coloca sobre essa questão da terra ser universal. Achei uma questão bem bacana, assim, eles não têm essa questão de posse.
como que a empresa colonizadora, assim, a instituição colonial, quando entrou lá, mudou esse sistema, acabou mexendo com muita coisa também. Me lembrou algumas questões do texto da Richards, quando ela fala sobre a questão da colonização. Eu coloquei essa frase aqui, professor, não entendi nada, coloquei um monte de interrogação no lado, que ele está falando sobre a regra de parentesco em uma das notas de rodapés, e ele coloca assim: um pai, entre parênteses, filho, não pode casar com a viúva do filho, entre parênteses, pai. Entendi nada. Deixa eu ir baixando. Entendi absolutamente nada o que é isso aqui. Sobre a questão dos mitos, que ele fala o mito de Mossuori e alguns outros mitos que ele traz lá, que também vão... No final das contas, eu entendi que tudo vai acabar em política e como que isso vai, né, determinar as relações entre eles. Sobre a questão dos rituais, achei muito interessante também que o ritual, que as autoridades políticas são autoridades rituais, autoridades sagradas e autoridades ancestrais também, que são ligadas ao clã máximo, à linhagem máxima. Acho que é isso, professor, senão eu vou falar demais. Mas eu gostei bastante do texto, só não consegui ler o último. Tem Dana, que é o tal do negócio lá da Terra. É o chefe máximo e o Tendana, que eles têm uma oposição polar, que eu achei isso muito interessante, que dá... Alguém falou sobre essa questão do equilíbrio, né? E como é que concentra nesses dois lados, assim, do poder essas duas pessoas. É isso. Tá bom. Agora estamos com quem é Bruna? Camila. E você, Camila? Oi, professor, boa noite. Então, eu não cheguei a ler esse texto de hoje, porque acabou que não deu, mas eu vou ler depois. Tá bom. Daniel. Olá, boa noite, colegas, boa noite, professor. Então, eu achei um texto meio maçante, assim, eu não sei porquê, não sei se é o jeito que ele é escrito. De qualquer forma, eu achei interessante a coisa da guerra, né? Que eles estão como se eles fizessem guerra, mas buscando a paz, buscando o equilíbrio. Eles não, parece que não é um povo tão guerreador como alguns outros. Mas é isso. Bom, então encerrando. Bom, vamos agradecer ao João Vitor, né? Por ter disponibilizado o texto em português, foi muito legal. De fato, eu não conhecia essa versão, mas agora ela está aqui. Próxima vez que eu der esse texto, eu certamente vou usar a versão em português. Os meus alunos não havia a versão em espanhol, né? Pena que a gente está terminando com o texto hoje. Acho que vocês queiram continuar, claro. Mas pelos comentários eu achei que não. Primeiro, vamos falar um pouco sobre a diferença desse texto para os outros. Tem muita informação, vocês não acham? Muito mais do que o texto da Richards. Para vocês terem uma ideia, ele tem o texto sobre o clã dos Talenses, né, sobre o sistema Talenses, são 2 livros. Não é um, não, são 2. Cada um com alguma coisa como 300 a 400 páginas. Então, a gente está falando, tem muita informação para que ele quis colocar muita coisa junto. Outra coisa que me chamou a atenção, não sei se vocês vão concordar comigo, acho que a gente pode... Eu queria começar sobre esse ponto de vista. Vocês não acham que chamar isso de antropologia política, num certo sentido, empobrece a riqueza dos dados que ele traz? Professor, sinceramente, eu acho que não, porque eu não li o texto todo, né, como eu te falei, mas eu acho que a maior parte das sociedades, pelo menos,
estão envolvidas em algum aspecto político, de alguma maneira. Então, é uma coisa que faz muita diferença e é central em muitos lugares. Então, não perde a importância. Na verdade, no meu ver, ganha mais relevância ainda, porque política é uma base muito forte de uma sociedade e da cultura e tudo mais. Pelo menos para mim, né? Não, e não só isso. No final do texto, a gente percebe que o texto ele apresenta para a gente um dilema. Ele vai falar assim, olha, eu estou falando dos talenses, mas eu estou falando dos talenses depois do contato com a colonização. Esses povos já foram subjugados, eu não uso essa palavra, mas foram subjugados quando eu fiz a minha pesquisa. E isso trouxe mudanças para a estrutura social. Ele vai botar lá no final do coisa, talvez a gente pode discutir isso depois. Porém, a estrutura social ainda estava intacta. Ou seja, aqui é o meu ponto. Será que dizer que isso é uma antropologia política não faz muito mais sentido, não faz mais sentido pelo fato da colonização do que pelo fato da sua organização social? Não entendi sua pergunta, professor. Você pode repetir? Posso. Vamos ver se eu consigo fazer melhor do que eu fiz. Como é que é a estrutura social? Antes da colonização, como é que são os talentos? Primeiro, eles são uma série de clãs diferentes. E são povos diferentes também, que ocupam territórios mais ou menos delimitados. Embora os territórios não tenham uma linha de demarcação fixa, no sentido, fala assim, olha, aqui está passando a fronteira, de cá para cá sei lá, Brasil, de cá para lá é o Paraguai. Eles não têm isso. Eles não têm uma fronteira perfeitamente delimitada. O que eles têm é uma área em que as coisas elas vão se misturando, no qual as pessoas que vivem nessas áreas têm relação com os dois lados. Depois, eles têm um sistema de linhagens, de clãs de linhagens muito complicado, aparentemente. E eu concordo que é muita informação e se você não está acostumado com o material dos talenses, a coisa pode ficar um pouco confusa mesmo. Então, mas em linhas gerais, o que você tem? Você tem uma linhagem patrilinear, que são exogâmicas. O que significa o seguinte, você não pode casar dentro da sua própria linhagem. Embora, olha só, você tenha o direito de herdar a viúva e os filhos da viúva. A Bruna que mencionou mencionou o pai não pode, o pai, entre parênteses, o filho não pode herdar a esposa do filho, entre parênteses, pai. Não foi isso, Bruna? Foi isso, professor. Meu computador ele tá meio travado hoje, foi mal.
Você sabe, o que ele quer dizer é muito simples. Nem o pai pode herdar a esposa do filho, nem o filho pode herdar a esposa do pai. Nossa, mas eu vou copiar a frase aqui, porque um pai, filho, não pode casar com a viúva do filho, pai. Gente. Eu juro pra você que eu li essa frase umas 15 vezes. Até hoje eu não entendi ela, mas tá bom. Muito obrigada, professor. Fez sentido o que você falou. Depois a gente procura a frase em inglês e dá uma olhada nela em inglês. Mas, tá vendo? O pai, filho, não pode casar com a viúva do filho, pai. É a relação inversa. Tanto o pai não pode casar com a viúva do filho, como o filho não pode casar com a viúva do pai. Ele podia ter escrito igual você falou. Muito mais simples, muito mais acessível. Mas é melhor que ele, né? Francamente. Tá certo. Enfim, faz parte do jargão, é isso. As posições são inversas, né? O problema é o problema do tradutor, na verdade, não é o problema da frase original. Bom, então eles têm essa linha que não se submete a um governo, a um Estado. Embora você tenha chefes. Esses chefes, eles são chefes das linhagens, né, da família e das linhagens. Ok? E as linhagens, elas estão numa ordem hierárquica, que na verdade é a ordem de chegada. As mais antigas são mais prestigiosas que as mais novas. Ok? Tudo bem? Aí o que você tem? Você tem o chefe, ele tem uma relação, quer dizer, o que ele vai dizer é que será que eu estou confundindo já com os Bemba? A gente vai lendo tanta coisa, vai embaralhando na cabeça da gente. Tá? Isso acontece comigo também. Mas, onde é que está o sistema político aí? Luísa. Oi, professor. Então, essa questão, eu acho que eu fiquei tão confusa nesse tópico que eu ainda não estou conseguindo nem falar sobre. E na hora que você pergunta se eu estou entendendo, eu não consigo nem dizer que eu estou, que eu não estou, porque eu nem sei se estou. Mas para mim não ficou claro. Quando eu penso em sistema político e ele fala sobre existência de direitos específicos e hierarquia e chefes de linhagens e chefes de família, eu consigo identificar, até porque ele fala que existe uma base moral, existe uma base ritualística que legitima esse poder e essa autoridade. Então, eu consigo visualizar a existência de um sistema político nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu não consegui entender como é que é definido isso. Você acabou de falar que as linhagens mais antigas estão hierarquicamente na frente. Mas mais antigas que você diz de estarem lá há mais tempo, quando veio essa unificação? Ou... Não teve unificação. Não... Chegou no território há mais tempo. Que já está lá há mais tempo. E a minha outra dúvida era se o chefe da família, o chefe, né, do núcleo, é o chefe da linhagem. Ou se, tipo, dentro de uma linhagem existem vários outros núcleos familiares com outros chefes que seriam submetidos hierarquicamente ao grande chefe, que eu acho que é o que ele chama de KPN, não sei se nem se é assim que se fala. Eu acho que é isso. E eu acho que isso tem a ver com a extensão do território sobre o qual ele tem obrigações rituais. Entendi. Nesse sentido, eu acho que existe um sistema político, mas não centralizado. Mas não tem, você não pode recorrer para o chefe do outro
não tem como nos Bemba um sistema de você recorrer para o chefe superior a partir do momento que tem um conflito que não consegue se resolver na localidade. Eu não li. Eu falei isso, que eu acho que a minha leitura ficou meio falhada porque eu não li os outros dois anteriores. Precisou. Tudo bem, você pode defender isso. Não estou dizendo que esteja errado, não. Estou dizendo que para você sofisticar mais o seu argumento. Tá, vou tentar concatenar aqui. Meu ponto é o seguinte: é quando chega o Estado colonizador que a política se torna uma coisa importante. Como categoria, porque ele está na relação com esse Estado, com a administração colonial. Quem intervém nas localidades escolhendo chefes. Então, veja, no caso dos Bemba, o que ele faz? Ele pega o chefe e diminui, que era quase um rei divino, né? A gente viu isso, e diminui o poder dele, porque ele já não tem mais a administração da justiça sobre a mão dele, também não pode exercer a força. No caso dos Talense, como ele não tem, você não tem um chefe, você só tem os chefes, vamos dizer assim, que até se reúnem e conversam entre si, mas nenhum deles tem a obrigação de obedecer o outro. O outro não tem nenhum mecanismo para forçar os outros a obedecerem, a fazerem o que ele quer. Ele sequer tem muitos poderes. Ele não pode exigir, por exemplo, que trabalhem para ele. Então, a administração colonial chega e o que ela faz? Ela começa a tratar ele como um chefe no sentido que ela dá a chefe, né? Alguém que tem poder, autoridade, mando, etc. E eles acabam incorporando parte disso. Então, você vê, o chefe da linhagem tem dois cargos que são diferentes dos cargos lá da... O que o chefe tinha, era, se alguém fosse encontrado nas terras dele, ia ser vendido como escravo. Então ele tinha o poder de tirar a renda dele. E se ele encontrasse cachorros e tinha mais alguma coisa nas terras, ele ia sacrificar. Mas ele não tinha monopólio de alguma coisa, não tinha. Ele tinha dois cargos, né? Aparentemente tinham coisas diferentes. Eu fiquei também, às vezes vocês podem até me esclarecer, alguém talvez tenha entendido melhor o texto, mas o chefe, você tem o chefe, que ele dá o nome, vamos ver qual é o nome que ele dá para ele. Peraí. Ele vai chamar, tem o Tidanship. Tidanship são as pessoas que cuidam da terra. Tem uma relação com a terra. E o chefe, ele é responsável pelos rituais, mas o Tidan, eu não sei como falar isso, vou falar Tidan, porque ele é o cara responsável pela relação com a terra. É ele que faz, ele que tem vamos dizer assim, são dele os altares, né? E os lugares onde se fazem os sacrifícios, etc. Então, se ele não concorda em fazer o sacrifício, não tem sacrifício. De forma que o chefe fica sem o outro, não consegue fazer nada. O chefe também não é hereditário. Ele é escolhido por alguém de fora, né? E é comprado
depende do número de cabeças de gado que ele dá para a pessoa responsável, que é de uma outra linhagem que não tem nada a ver com não tem nenhuma obrigação ritual com vamos ver se aqui se eu acho olha aqui na minha página tá complementary functions. Vamos ver se eu acho em inglês, em português, digo. Vocês sabem que página começa o texto? No PDF é na 212, no PDF do texto de português, em português, né? 212? Ou 210, acho que é 210. A primeira é 210. Tá bem, tá aqui, ó. Guerra, caráter político. Eu estou procurando aqui o item 9. As funções complementares dos chefes e dos estudantes. Vocês sabem que página isso está? Aqui, achei. Página 227 do PDF. Vamos na 226. Professor 227 do inglês e português ou espanhol? Eu já tô perdida. Já. Português. Eu tô no português. Tá. Bom? Deixa eu botar para cá. Eu não vou compartilhar a tela, porque as últimas vezes que eu compartilhei a tela, caiu a minha ligação. Eu não estou muito afim de... Tudo bem? É Então, o olha top só. 9, né, que você tá falando? Antes. Putz, incrível. Eles juntaram dois parágrafos. Vamos começar aqui na página 226, no parágrafo assim, mas estabelecer uma analogia com sistemas feudais seria enganador. Quem pode ler para mim? Posso, professor? Manda lá. Mas estabelecer a analogia com o sistema feudal seria enganador. Os chefes nomeados por um único eleitor e, por extensão, pelo do seu clã, consideram-se parentes, mabis. Na terra de Tali, eles ajudavam-se uns aos outros na guerra, algumas vezes em detrimento de laços clânicos verdadeiros ou de colaboração ritual. Também costumavam proteger os homens do clã uns aos outros de perseguição ilegítima por parte de sua própria gente. Do mesmo modo, os chefes Tali referem-se ao Kunaaba como seu pai, Ba, implicando isso que lhe devem lealdade, respeito e deferência cerimoniosa. Eles não faziam guerra ao seu aldeamento, nem ele a qualquer dos que, como ele fazia com seus homens de clã que viajavam em Mampurugu. Mas Kunaaba não tem direitos econômicos, jurídicos, administrativos ou militares sancionados pelo sistema político por qualquer chefe Tali. A investidura cerimonial imposta pelos Kunaaba constitui o ato crucial da entrega da chefura a um homem, mesmo se realmente ele é escolhido por um funcionário administrativo. Contudo, a moderna autoridade jurídica e administrativa de Kunaaba repousa unicamente na sanção da força representada pela administração. É significativo ser ele antigamente tratado irrisoriamente e o seu aldeamento muitas vezes saqueados por clãs sem laços com ele. Eles costumavam proteger... Veja bem, peraí, isso aí já tem, portanto, uma mudança, né? Ou seja, conforme
a influência colonial vai se fazendo sentir, ela vai mudando a organização interna da chefia. As chefias, que antes elas tinham uma função ritual, não configuravam como, vamos dizer assim, como monopólio do uso legítimo da violência, elas acabam o quê? Elas acabam adquirindo funções mais próximas às chefias no sentido ocidental. Tudo bem? Tá. Continuemos. Tá, rapidão, professor, deixa eu me achar aqui de novo. Um eleitor. Administração. Um eleitor não tem correlativamente responsabilidades diretas rituais, políticas ou militares por um clã cujo chefe ele nomeia. Ele é moral e ritualmente quem tem a obrigação de escolher, em consulta com os anciões, o melhor candidato para a chefura, contanto menos a sua oferta pecuniária do que a sua reputação e genealogia. Ele deve ver se o cargo circula de modo a não ser monopolizado por um segmento qualquer, exaltando desse modo o interesse de toda a unidade pelo Naam. Uma escolha imoral provocaria a ira dos antepassados. Nessa medida, apenas um eleitor tem a responsabilidade... Caramba, peraí, gente. Acabei avançando um monte de página. Nessa medida, apenas um eleitor tem a responsabilidade moral pelo bem-estar da comunidade cujo chefe ele nomeia. Ele é o repositório de Naam, de modo que quando o chefe ele nomeia morre, a insígnia com que o investiram deve ser cerimonialmente entregue ao eleitor, de quem depende a nomeação de sucessor. Assim se completa o ciclo. Tudo bem, vocês entenderam disso. Para começar, está muito mal traduzido, né? Essa última parte, olha só, eu vou traduzir, tá bom? Um eleitor não tem nenhuma responsabilidade direta, seja ela ritual, política ou militar, em relação ao clã cujo chefe ele aponta. Mas ele está moralmente e ritualmente preso ou obrigado a selecionar, consultando os seus anciões, o melhor candidato para a chefia. Ele deve basear-se menos na oferta pecuniária do que na sua reputação e pedigree do candidato, né? Do que na reputação e pedigree do candidato. Ele, o eleitor, precisa prestar atenção para que o cargo circule de forma que ele não seja monopolizado para um segmento. Dessa forma, ele enfatiza o interesse comum de toda a unidade no Naam. Uma escolha imoral iria evocar não é raiva, é mais do que raiva, wrath, a ira dos ancestrais. O eleitor tem apenas uma responsabilidade moral pelo bem-estar da comunidade cujo chefe ele aponta. Ele é ele é o repositário do Naam. Quando o chefe que ele aponta morre, a insígnia com a qual o chefe foi investido deve cerimonialmente retornar ao eleitor. Ele, então, indicará o seu sucessor. Assim, o ciclo se completa. Fez mais sentido? Outras palavras, ele não tem uma obrigação ritual, ele tem uma obrigação moral.
Diga, Bruna. Não, eu ia falar aqui, mas eu não consegui estabelecer bem o argumento, não, professor. Só que concordando com você mesmo, assim, eu senti um pouco de dificuldade. A tradução ajudou muito, mas eu também achei ela um pouco truncada às vezes, assim. Não sei se é porque ela é também de Portugal e aí tem algumas coisinhas que, enfim, que a É gente muito literal. enfim, eu acho que com a tradução que você trouxe fez um pouco mais sentido. Não tinha entendido muito bem essa parte, não. O que tem em jogo aqui é o seguinte, ele tem que... Ele primeiro, olha só, ele não tem nenhuma responsabilidade ritual, política ou militar para com o clã cujo chefe ele aponta, mas ele tem uma obrigação moral. Por quê? Porque isso evoca a ira dos ancestrais, se a escolha dele foi imoral. Embora ele receba gado pela escolha, a sua escolha não deve se basear na quantidade de gado que ele recebe, mas na reputação e no pedigree, que é diferente de status, né? Pedigree tem a ver com a linhagem da pessoa, com a reputação e a linhagem a qual o candidato pertence. Significa o seguinte, ele não pode escolher uma linhagem menor, ele tem que escolher a pessoa das linhagens mais prestigiosas e, ao mesmo tempo, ele tem que rodar entre os coisas. Agora, claro, tudo isso aí é um ritual. Eu gostaria muito de ver uma descrição desse ritual, porque provavelmente, em algum outro momento, ele fala a quantidade de cabeças de gado que ele precisa oferecer, né? Então, o chefe, para se candidatar ao posto, ele tem que pedir emprestado, ele tem que ganhar um empréstimo. Aí eu não sei como é que esse empréstimo se realiza, se é por cabeça de gado ou se é por algum outro motivo. Da sua própria linhagem, das pessoas que o apoiam. Isso significa, em outras palavras, que quanto mais a quantidade de gado, provavelmente maior a aliança que ele conseguiu fazer. Então deve ter um mínimo. O cara que chegue lá com 2 cabeças de gado, certamente não vai nem prestar atenção. Olha só. Agora, o eleitor ele é o repositório do Naam. Então, quando o chefe morre, o que acontece? O Naam volta para ele, que é a insígnia, né? A insígnia é essa coisa. E ele tem o quê? Ele tem que apontar um novo eleitor. Um novo chefe. E aí o ciclo... Mas, por exemplo, e quando o eleitor morre? Aqui também está dizendo que com a colonização mudou também a relação com esse eleitor. Que antes era saqueado, era tratado assim, irrisoriamente. Mas agora ele assume um papel de pai, né? Eles chamam-no de pai. Então tem algumas coisas aqui que eu acho que, apesar dele dizer que ele consegue recuperar a estrutura social, talvez tenha aqui alguma coisa que parece que é um sistema misto. Ou seja, ele pesquisa um sistema misto, que significa um sistema de transição, que é uma releitura, ou seja, uma adaptação do sistema antigo a partir do contato colonial, que vai se transformar em alguma coisa mais adiante que a gente não sabe o que é. Então, nesse momento misto, ele está olhando para trás para ver como é que era o sistema e o governo colonial. Talvez aí ainda tenha algum ruído.
Ou seja, ele não observou diretamente o sistema funcionando. Agora, olha só. Então, repara o seguinte. Vocês já leram lá o Durkheim, as formas elementares da vida religiosa? Quais eram os grandes momentos agregadores da sociedade? Alguém lembra? Não? Os grandes momentos unificadores eram os rituais, os grandes rituais, os momentos de efervescência coletiva. E o Durkheim tem uma frase, tem tudo a ver com o Rousseau, que a gente passa muito rápido por ela, nem presta muita atenção. Quando ele fala que é no ritual que os indivíduos eles tomam consciência emocional de si mesmos e da sua relação com a sociedade. Bom, enfim, depois, hoje não, mas se vocês quiserem, vocês me cobram lá na próxima aula, eu explico para vocês por que isso tem a ver com o Rousseau. Mas o que ele está falando? Ele está falando uma coisa parecida aqui. Olha só lá no começo do 6. O 6 está na página 220. Ok? Quem lê para mim, por favor? Os princípios da estrutura social. Eu posso ler, professor. Vou só trocar de tela aqui. Os princípios da estrutura social Thalie aparecem mais claramente nas atividades de grande escala, como cerimônias funerárias, nas grandes festividades, expedições de caça e etc. Direitos e deveres, privilégios e obrigações inserem-se nas unidades corpóreas e qualquer membro autorizado pode agir em nome... Errado. As unidades corporativas. É corporativo aqui? É. Isso foi uma dúvida que eu fiquei também, essa questão da unidade corpórea e da identidade que ele fala depois um pouco mais na frente. Não, unidades coletivas. Aqui o melhor, né, unidades coletivas. Tá. É para continuar? Sim, claro. Deixa eu ver aqui. Em nome da... Tá. Unidades corpóreas, qualquer membro autorizado pode agir em nome da unidade. O princípio de representação, enraizado na identificação dos membros de linhagem uns com os outros, é inerente à estrutura social Thalie. O grau de participação... A tradução para aqui, ó. Enraizado na identificação dos membros da linhagem uns com os outros. De novo, em português fica a melhor seria a base do princípio de representação é a identificação dos membros de uma linhagem, uns com os outros. Esse princípio é inerente à estrutura social Thalie. Tá, vou seguir. O grau de participação determina que as unidades surjam numa situação particular. As linhagens máximas nas atividades do clã, os segmentos constituintes em assuntos de linhagem, os clãs em atividades que abrangem muitas comunidades. Consegue... O que significa? Presta atenção, o que significa? Significa que aqui aparece uma coisa muito parecida com os NUA. Lembra que os grupos apareciam e desapareciam? Só que, ao contrário do Evans Pritchard, que ele vai colocar isso como um sistema de relações, embora ele vai descrever isso a partir dos sistemas de linhagens, aqui parece que o Fortes dá mais ênfase à unidade do grupo do que propriamente o sistema de relações. Mas tudo bem. O que ele está dizendo aqui é muito simples. É que
a participação no grande festival depende do quê? Depende da situação, ou seja, depende do que está envolvido. Ele não determina, ele não identifica que tipo de determinação é essa. Por exemplo, se é uma questão de conflito, se é uma questão de... O que ele vai dizer... Então, olha só, o que pode acontecer? As linhagens máximas, ou seja, todos os que se identificam com determinado... uma determinada linhagem, os segmentos da linhagem, é isso? Os segmentos, os constituintes nos assuntos da linhagem, ou seja, vamos dizer assim, cada sublinhagem, então, teria talvez um assunto. Então, se o que estiver em jogo é o assunto desse segmento, então são as pessoas do segmento que se reúnem. E as atividades envolvem muitas comunidades, porque essas linhagens elas se espalham, né? Continua, por favor. Consegue-se uma ação conjunta por meio de uma distribuição equilibrada e simétrica de funções entre as respectivas unidades. A solidariedade de uma unidade varia de acordo... X, né? Isso aqui é estranho. Distribuição de funções ao longo das unidades envolvidas. Ah, entendi. Ele cortou aqui, né, o período. Tá. Não, aqui em inglês funciona, em português não funciona. Eu, quando li essa frase, eu fiquei assim, de acordo com o quê, meu Deus? Mas sim, realmente, agora faz sentido. Eu estava referenciando antes. Agora, como é que ele começa a frase anterior? Consegue-se uma ação conjunta por meio de uma distribuição equilibrada e simétrica de funções entre respectivas unidades. A solidariedade... Aqui talvez seja melhor em português uma ação coordenada entre os segmentos de linhagem é resultado de consegue-se uma ação coordenada entre os segmentos de linhagens balanceando pela simétrica e balanceada distribuição de funções entre as unidades envolvidas, ou seja, todo mundo tem que participar. Então, cada um tem que fazer, você não pode pegar um e colocar um. O que isso quer dizer? Você não pode ter a subordinação de um segmento a outro. Você tem que equilibrar todos os segmentos. E a solidariedade da unidade varia de acordo a esse balanço, se ele foi ou não bem realizado. Então, olha só, continua para mim, por favor, Luísa. Os segmentos que, para interesses divergentes, se opõem tremendamente, unem-se com ímpeto nos assuntos de interesse comum. Os comembros de qualquer unidade têm um interesse comum no bem-estar uns dos outros e na salvaguarda de seus interesses. Qualquer deles fará represália pelo mal que se faça a outro. Tá bom. Tá bom? O que vocês entenderam aí? É bem parecido com os NUA, novamente. Só que aqui ele não tá reduzindo a questão do conflito e da guerra em potencial entre os segmentos, como nos NUA. O que ele está falando aqui é que vocês podem ter outros interesses. Então, o grupo ele aparece ou desaparece conforme o lugar onde o conflito acontece. O que eu quero dizer? Vamos supor, é uma coisa parecida com os NUA. Vocês lembram daquele quadro que ele fez, que o Evan Spitzer fez, a linhagem A e B? Na linhagem B você tem X e Y. Dentro do Y você tem Y', Y2'. Então,
dependendo de onde acontece o conflito, a separação é diferente. Os lados que se opõem são diferentes. Então, dois lados que se opõem em um determinado conflito se unem se o conflito for com outro. Nossa, mas facilitaria muito se tivesse algum quadro assim. Facilitaria, não é? Eu também acho. Eu senti falta de alguma coisa visual nesse texto. É. Olha só, vamos ler um pouquinho mais. A identidade corpórea e a solidariedade do grupo. A identidade do grupo e a solidariedade das unidades assim delimitadas pela descendência agnática e a localidade são funções de uma constituição delimitada e sustentada por sanções definidas. Cada linhagem está sujeita à autoridade de seu membro masculino sênior, capem, numa linhagem de estreita amplitude, isso é, com os antepassados comuns colocados 4 ou menos gerações atrás, ele é o mais sênior por geração. Em linhagens mais amplas, a idade passa a ser o critério, visto que a senioridade por geração deixa de ser determinável. A senioridade, através da estrutura social, confere autoridade. A autoridade... É para continuar, professor? Não, vamos sobre. Vamos falar sobre isso que a gente acabou de ler. E aí? Então, de novo, o que eu tinha tirado dessa parte é voltado à linhagem, não é necessariamente com relação ao indivíduo, mas ao coletivo que ele representa, assim, a autoridade dele. Então, pelo menos eu achei que tudo, mesmo quando ele está falando sobre a figura de um indivíduo, tá subentendido que ele está falando sobre a linhagem, né? E quando ele fala de, tipo, deixa eu voltar aqui rapidinho. Quando ele tá falando que, assim, em linhagens mais amplas, a idade passa a ser o critério, visto que a senioridade por geração deixa de ser determinável. A senioridade, através da estrutura social, confere autoridade. Então, é uma questão de... Igual, eu achei interessante outra coisa aqui, mudando de assunto, depois eu continuo meu raciocínio. Mas, quando ele fala assim, numa linhagem de estreita amplitude, isto é, com os antepassados comuns colocados 4 ou menos gerações antes... 4 gerações, para mim, é uma linhagem de grande amplitude, mas é porque eu acho que a gente tem dificuldade de fazer esse exercício, né? Enfim, eu lembro de um professor meu que eu tive de inglês, que ele era do Zimbábue, e ele ficava abismado com o fato de que a gente aqui não tem noção das gerações, assim, que a gente só conhecia, basicamente, quase todo mundo só sabe os nomes dos seus antepassados, até os bisavós, enfim. E aí me lembrou um pouco esse caso. Mas continuando, eu acho que é questão voltada para a linhagem mais do que sobre o indivíduo em si. Só que a questão da idade tem um peso a mais, porque quanto mais velho ele for, mais respeito ele tem como sendo essa figura, né? Entendi isso. Aqui na verdade, é uma coisa relativamente simples. Que a autoridade, a identidade e a solidariedade das unidades, elas dependem da sua amplitude. E elas têm sanções, cada tem sanções específicas que variam. Então, por exemplo, no parágrafo seguinte, ele vai falar assim, olha, a autoridade exercida pelo keeping na sua linhagem varia conforme o seu tamanho, o seu span, né, a extensão. Na linhagem menor, na qual a família, né, a família que fica junto, a família é construída, o chefe, o head, né, o chefe, tem
uma autoridade moral e ritual completa. Ele tem o direito de dispor dos seus descendentes, do trabalho dos seus descendentes, da propriedade de pessoas. E ele pode usar a força ou medidas rituais para assegurar a sua autoridade. Olha só. Numa linhagem de maior extensão, o chefe tem somente uma autoridade moral ou ritual sobre os membros, para além dos seus próprios descendentes. Claro, porque o chefe de uma linhagem maior também tem a sua família mais próxima. Sobre essa família mais próxima, ele tem um poder muito grande. Mas sobre a linhagem maior, ele só tem o quê? Só tem uma autoridade ritual e moral. É isso que está dizendo no parágrafo anterior. E no parágrafo anterior tem uma outra afirmação, que o chefe, né? O chefe é o membro masculino mais velho. Porém, qual é o ponto? Esse é o princípio. Mas qual é o ponto? Quando você está na casa, na família mais próxima, fica muito simples saber quem é. Não é? Conforme você vai se afastando, vai aumentando a quantidade de gerações para trás, fica difícil saber quem é o mais velho. Então, o que acontece? Isso passa a ser para o membro mais velho da a idade. E não é a senioridade na geração. Entenderam a diferença? Professor, eu acho que esse tópico ele realmente me pegou, assim. Eu ainda estou um pouco confusa. Eu acho que eu entendi essa questão ao invés de não ser a senioridade, ser a idade. Por uma questão de distanciamento, maior dificuldade de você conseguir identificar quem seria o sênior. Tipo, olha aqui. Vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, não, vamos pegar o Rafael. Rafael, você vai ser nossa cobaia hoje. Rafael, ele é o filho. Eu vou facilitar o exemplo, tá bom? Então a gente vai ter o nosso ancestral comum. O nosso ancestral comum hoje vai ser o Henrique. Pronto. O Rafael, ele é filho do Henrique. Ok? Filho do Henrique. Só que o Henrique, ele é irmão do Gabriel. E o filho do Gabriel, Daniel. É muito mais velho. Tanto é que o Daniel tem a idade do pai do Henrique. Do Henrique, que é pai do Rafael. Eu também já estou me confundido. O filho do Gabriel é o João Vitor. É melhor desenhar isso, né, gente? Peraí. Por favor, eu já estou perdido dos meus parentes. E você tem obrigações com eles, não é? Então, vai que se você andar esquecido, já imaginou que você esquece É importante estar registrado. É importante, né? Tá certo. Até onde eu peguei você, papai, Rafael? Na verdade, essas relações são tão complicadas que dá para fazer um livro inteiro só sobre esses caras aí. Só sobre os talentos. Dá, não dá? É. Como é que eu insiro aqui a página? Ai, meu Deus.
Segue aqui. Eu tô querendo. Alguém sabe como. Será que é aqui? Não. Isso é outra coisa. Draw View, Class Notebook. Alguém sabe como eu insiro uma página aqui? Como faz o quê, professor? Inserir uma página aqui no. Ai, eu tenho uma dificuldade com Microsoft Word, vocês nem imaginam. Será que é aqui? Picture. Page. Meus caros, eu preciso aqui de ajuda. Ninguém sabe como funciona esse negócio? Apesar que eu tinha conseguido fazer isso da última vez, né? Isso é no próprio Teams aqui, professor? Eu tô aqui no... Eu tô aqui no... No caderno. No caderno. Tá, deixa eu ver aqui. Eu preciso botar mais uma página no caderno. Só um minutinho. Ou mais, porque meu computador tá... Mas pelo que eu entendi, professor, hoje, quando eu fui abrir também para tentar colocar algumas anotações lá, e aí dentro do caderno, ele é como se fosse uma coisa bem grande, então não sei se ele tem como colocar outra página, acho que é como se você tivesse um quadro gigante. Pois é, mas eu já coloquei, obrigado. Nada. Bruna, foi um esforço... Nem ajudei nada não, né? Nada. Olha aqui. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, vamos dizer assim, primeira geração. Ok? Segunda. Vocês estão vendo, né? Está muito pequeno para vocês. Se puder aumentar um pouquinho o tamanho da letra. Tá. Dá para ver já? Dá sim. Então vamos a coisa, na verdade, ela é relativamente simples. Vamos assim, é só por linha masculina, certo? Então eu não vou desenhar vamos dizer assim, vamos pegar esse exemplo aqui, ok? Vocês lembram que eles são poligâmicos, né? Então, você pode ter filhos com várias mulheres, né? Então, o que acontece? Olha só, vamos supor que esse aqui era quem que era era o Henrique, que era o coisa de todo mundo, não era? Henrique.
Eu ponho o texto aqui. Ai, meu Deus. Tá bom, vou continuar escrevendo. Olha, não era eu, não. Não, você... Eu sou o filho do Henrique. Exatamente. Verdade. Esse aqui é o Gabriel. E esse aqui é o Rafael. E esse aqui é o João. Tudo bem? Repara o seguinte, a gente está falando de gerações diferentes. O Henrique é a primeira geração. A geração, ela tem a ver o quê? Tem a ver com a relação a um determinado ancestral. Os filhos desse ancestral são a primeira geração, os filhos da segunda, assim sucessivamente. Então, vamos supor que o Rafael, o Gabriel é muito mais velho que o Rafael. O Gabriel já morreu. Olha aqui, ó. Gabriel já foi. Não vamos dizer que ele morreu. Vamos dizer que ele foi para um spa. E não voltou de lá. Vamos supor, João tem 32 anos. Rafael tem 24. Qual que é o sênior? É o Rafael, porque ele está na segunda geração. Não estou vendo vocês, meus caros. E aí, quem é o sênior? Seria o Rafael, ele está numa geração acima? Depende. Vamos voltar lá ao texto, tá? O texto ele vai estabelecer o seguinte, olha. Na extensão menor é o mais antigo por geração. Sim, então olha só. Aqui é o Rafael. Porque ele está em uma geração maior e é mais velho nessa geração. Ok? Se fosse num espaço maior, onde você tem uma linhagem maior, onde você não consegue estabelecer exatamente quais seriam as gerações, é o mais velho. Então, nesse caso, seria o João. Fez sentido? Então, meus caros, fez sentido? Fez sentido dentro da lógica deles, né? Para mim é estranho. Sênior seria o mais velho. O que você, na verdade, está contando aí é o quê? É o número de gerações que você tem em relação ao antepassado comum. E vocês têm que lembrar que tudo isso é tradição oral. Então, você não tem registros escritos. Professor, eu fiquei só com uma dúvida. Quando o sênior for por geração, é quando a família for menor, né? Quando a gente está tratando de minoridade. E aí, quando a família for maior, é por idade. Só que quando a família é muito grande e considera por idade, é só o observador de fora que considera o sênior como o que tem maior idade, ou eles entre si também consideram sênior o que tem a maior idade? A pergunta ficou clara? Ele está tentando escrever um critério interno. Ou seja, essa organização é interna, não é nossa. Não é do observador.
Não é do observador, como é que é o nome? É do interlocutor? Ou seja, a ideia é, essa aqui é a elaboração que o observador externo faz da regra para as pessoas que fazem parte desse grupo. Entendi, professor. Obrigada. Que é uma mistura entre tradução e hipótese. Aqui você não sabe exatamente como que eles disseram para o Fortes, como é que isso acontece. Ele deve ter perguntado, vem cá, quem é o Kipen? Eles devem ter tido lá uma maneira de dizer isso, que ele traduziu dessa forma, utilizando para isso o quê? A teoria de estrutura social que ele tem e a configuração do parentesco segundo os instrumentos dele. Certo, obrigada, professor. Tá bom, e aí? Como que a gente pode chamar isso de política? Fez sentido, Bruna? A gente estava, você estava, a minha pergunta tinha Desculpa, deixa eu desligar aqui, deve ser o meu. Como que a gente pode chamar a autoridade dentro de uma linhagem como política? Você está transformando política, sendo coextensível com sociedade. Por isso que eu falei lá do Durkheim. Acho que a gente tem que debater um pouco alguns conceitos de política, né? Porque a gente está sempre batendo nesse muro aí. Mas a gente vai começar a ler coisas que são de sociedades que já estabelecem elas mesmas o que é o político. Então, eu acho que essa é uma discussão super interessante, mas a gente não precisa levá-la, vamos dizer assim, até as suas últimas consequências agora. Se algum de vocês tiver alguma ideia e quiser debater, traz aqui para a aula que a gente discute. Agora, olha só. Tem tanta coisa. Eu tinha feito uma outra afirmação no começo, que era como que essa ênfase na política acabava limitando ou enfraquecendo a riqueza dos dados que ele tinha, que ele trouxe, né? Por exemplo, ele fala muito pouco sobre as cerimônias, que parece que tem um papel super importante na coesão social. E não só a importância das cerimônias e como essas cerimônias elas são como que o chefe ele utiliza o fato dele não prestar cerimônia como uma ameaça para conseguir a obediência do outro. Como isso acontece? Em que circunstâncias? Quais são os rituais? Também achei que eu gostaria mais de ter visto mais sobre as crenças religiosas, né, que parecem super importantes, tem relação com a terra, de uma maneira muito, muito forte. Diga, Bruna. Não, outra coisa também que me chamou a atenção, professor, se der eco você me fala que eu tento digitar, tá? Mas foi a questão com relação às trocas econômicas também, porque tem uma hora que ele fala sobre como lá, ele não usa essa palavra, tá? Mas tinha a questão do escambo, né? Que era troca por alguma outra coisa e tal, e aí como que a questão da colonização também influenciou nesse sentido. E aí sempre, aproveitando essa deixa que você está trazendo, eu tive a sensação de que, assim, como ele tinha que fazer alguma coisa sempre voltada para a política, uma coisa mais rápida, porque estava numa coletânea,
Eu senti que ele começava e aí ele dava um monte de informação, assim, sabe? Bem agitado. E aí não aprofundava nessas informações. E aí ficava sempre um gostinho de quero mais, assim. Eu vi muita gente falando que não gostou do texto. Eu particularmente, eu acho que eu falei isso na hora da minha fala, mas eu particularmente gostei do texto. Só que, por exemplo, da Richards eu gostei muito mais, porque é um texto que, óbvio, né? Questão de quantidade, ele é maior, só que até pelo cuidado com que ela traz as informações e como que ela vai destrinchando cada informação que ela traz, e o Fortes não. Eu percebi que ele ia trazendo as informações assim, num ritmo muito grande e sem. E assim, não sei também se é uma coisa da tradução, porque eu não li, não fui pro inglês, assim. Talvez eu tivesse tido menos essa sensação, mas que ele jogava as informações assim a esmo, sabe? E aí eu também não conhecia o trabalho do Fortes. Eu acho que desses todos que tem nesse livro, eu só conhecia o Radcliffe Brown, né, que faz o prefácio, e o próprio Evans Pritchard, mas o Fortes eu não conhecia, e nem a Richards. E aí eu fui atrás, eu também achei uma palestra do Fortes, assim. Não assisti, eu gosto de ver a cara das pessoas, eu acho que isso é importante quando eu tô lendo alguma coisa. Mas ele fala desse jeito, ele já começa dando muita informação. A palestra dele ele já começa falando um monte de coisa, que ele tinha ido. É uma palestra de 60, acho que é da década de 70, e ele fala sobre a ida dele em 63. Essa desse texto é de 37. E aí ele começa a falar um pouco da diferença entre quando ele foi a primeira vez para os Talense, para essa segunda que ele tinha ido. E eu achei que esse é o jeito de escrita dele, talvez. Não sei se isso dá para ver mais no inglês, enfim. Mas eu senti isso, que ele não teve um cuidado de destrinchar igual a Richards fez, assim, com as informações. Legal. Bom, vamos decidir qual é o texto da próxima aula, para que nossa